Então, muitíssimo boa tarde a todos, né? Prazer imenso vê-los, tá? Hoje para a nossa aulinha de ecofisiologia, tá? E é o seguinte, a primeira coisa que eu gostaria de falar na aula, tá? É sobre o retorno das atividades lá no nosso Google Classroom, tá? A primeira atividade, né? O que é fisiologia e etc. Ainda faltam 4 pessoas, né, a devolver a atividade. Eu não sei se de fato não fizeram ou se de fato não colocaram lá devolver no Google, tá? Classroom. Então, se você tiver com alguma dificuldade nesse sentido, tá certo? Então, peça ajuda aos seus colegas, tá? Que tem a interface do Google Classroom, que enviaram certinho, entregaram a atividade, tá certo? Então, a Milka, por exemplo, ela comentou alguma coisa desse tipo, outras pessoas entraram em contato comigo via WhatsApp e ainda não enviaram. Então, quem não enviou ainda, tá? Por favor, faça um envio, porque essas atividades são super importantes, inclusive, né, para eu ver o andamento de vocês, tá? Bem, hoje, né, para a nossa aulinha, vou projetar minha tela aqui. Hoje, na nossa aulinha, tá? Nós iremos ter uma aula bastante, e que eu particularmente, né, acho deveras interessante, né, e pedindo, né, com a gentileza dos slides do professor Micael, como eu disse a vocês. Enquanto eu monto algumas coisas, a gente vai usando os slides do professor Micael com algumas poucas modificações minhas. A gente vai falar um pouquinho da história da fisiologia animal, tá? Então, falar da história da fisiologia animal é também falar da história da ciência. Na verdade, vocês já estão compreendendo, né, que, na verdade, é tudo interligado. Né? As ciências naturais, de forma geral, né, todos os processos são interligados. Então, quando você assistir o documentário que eu enviei lá, para vocês assistirem no Google Classroom, vocês já vão ter essa ideia que tudo, absolutamente tudo nas ciências naturais há uma interligação. E, na verdade, as ciências naturais também dependem, tá, de outras ciências como química e física, e especialmente a fisiologia, tá, e a ecofisiologia, vai precisar, né, desses conhecimentos básicos, né, acerca de outras ciências, né, que é o caso das ciências exatas, por exemplo, da matemática, para a gente entender algumas equações. Eu vou evitar ao máximo decoreba e etc., como eu disse a vocês, mas tem certas coisas como potencial de ação, né, com osmose, etc., que a gente vai precisar um pouquinho de conhecimentos daquilo que a gente chama de física ou biofísica, como queiram chamar. Então, tá? Mas a história, né, da fisiologia animal, a gente pode começar né, pensando, né, exatamente devido a essas questões que a gente tem em relação especialmente à nossa espécie, ao corpo humano. Né? Então, isso foi uma dissecação, veja que no ambiente precário e etc., com pessoas aparentemente aí, né, de cunho religioso e etc., não é uma pintura super antiga, né, num ambiente insalubre, que a gente não tinha, né, o conhecimento, né, um cachorro junto, como é que pode fazer uma operação, uma cirurgia, né, com um cachorro junto? Hoje em dia, a gente pensa isso como algo inimaginável. Mas no passado, não era tão inimaginável assim, uma vez que a gente conhecia, por exemplo, nem os micro-organismos, a gente não tinha nenhum microscópio e etc. A ideia, né, de estudos, né, de forma geral, de ciência, né, incluindo a fisiologia animal, é exatamente para responder aquelas perguntas que a gente fez nas aulas passadas, né, que são as perguntas básicas da fisiologia, que na verdade são as perguntas básicas da ciência, né, o porquê e o como as coisas acontecem. E isso, minha gente, vem
desde os primórdios da nossa espécie, né? Desde o período pré-histórico. Veja aqui uma pintura, né, rupestre de 40 mil anos que já, né, demonstrava aí a caça, né, a animais, né, a fauna, por exemplo, que havia, né, na Europa naquela época, e os diferentes organismos e bichos, né, que tinham isso tudo, né, ainda na pré-história. O homem pré-histórico ele já buscava, né, saber o porquê e o como das coisas. É claro, né, que quando o ser humano, né, devido à nossa adaptação de ter, né, o pensamento lógico e previsão do futuro, a gente tem, né, a tendência de explicar o porquê e o como das coisas, né, pelo mais fácil, pelo mito, pela mitologia. Né? Então, isso é muito mais fácil, já que você não sabe o que é, não, foi Deus que criou. Se você não sabe o que é, não, foi um Deus que mandou esse raio. Sabe o que é? Não, foi Deus que fez esse terremoto. Você não sabe o que é, não, foi Deus. Porque é algo intangível, é algo que não dá para pegar. Um Deus, uma entidade que você não pode ver e etc. E tal, é uma entidade que você não pode pegar, você não pode palpar ela. Então é muito fácil, né, falar isso, e assim foi, né, durante toda a era, né, toda a parte pré-histórica, né, sempre utilizando a mitologia, né, os mitos, e aí depois, claro, surgem as religiões, porque aí os líderes, né, se dizem, não, eu sou o representante de Deus ou dos deuses na Terra, e isso você vai gerando, né, então, dominação de um sobre o outro. Isso é sobre, inclusive, um papo que muita gente tem dificuldade em absorver, né? Mas dessas questões, né, religiosas que, por incrível que possa parecer, e hoje a gente não trata a ciência e religião como duas faculdades semelhantes, né? Ciência e religião devem ser faculdades que não se misturam em momento nenhum, tá certo? A gente, então, né, tem as origens da ciência, né, também, né, dentro, né, dos círculos filósofos, né, religiosos, etc. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Né? Embora hoje, claramente, ciência e religião se misturando não vai dar algo certo. A trepanação, por exemplo, né, vários esqueletos humanos, né, que são conhecidos de 35, 40 mil anos antes de Cristo, né, com marcas de trepanação. O que é a trepanação? Acreditava-se, né, e algumas culturas ainda hoje, né, que existem, ainda fazem uso da trepanação, que você, abrindo um pedaço do crânio, fazendo um buraco no crânio, você poderia curar doenças, né? Inclusive tratar alguns ferimentos do pé, por exemplo, que não tem nada a ver com o crânio. Tá? E o processo trepanatório, né, de abrir um furo no crânio das pessoas, ele é super, ultra antigo, minha gente, e ele permanece como uma das coisas extremamente comuns da, entre aspas, medicina, inclusive depois do advento da medicina ainda, uma atividade bastante comum. Né? Hoje em dia é meio que impensável, né, a gente trepanar deliberadamente um crânio, mas ainda, né, claro, respeitando as doenças e etc., ainda há tratamentos, né, que se utilizam da trepanação. Antigamente a trepanação servia para tudo. Da mesma forma que a sangria. Né? Veja, a pessoa já estava debilitada, ainda ia fazer a sangria, que é tirar o sangue, colocar, né, tirar sangue das pessoas. Isso é uma coisa que hoje a gente meio que acha estranho, etc., mas foi extremamente comum, muito mais comum durante nossa história do que a própria medicina, uma vez que há registros de pelo menos 35, 40 mil anos atrás. Lembrando que ainda hoje se faz trepanação. Desculpa. Pode Eu ia falar. perguntar, era esse procedimento que antes usavam para
até crianças que eram agitadas e inquietas, Isso, né? E isso. deixavam as crianças em meio que em estado vegetativo, só paradas lá, Não, sem reagir. não. Aí existe a lobotomia, que aí no caso foi no início do Ah, século é, XX. isso aí. Aí a lobotomia é do início do século XX, não somente para crianças hiperativas e etc. Né? A lobotomia é tirar metade do cérebro. Você remove uma boa parte, né, do hemisfério ou direito ou esquerdo do cérebro. Né? Isso foi uma prática relativamente comum, tá, no início do século XX, mas hoje em dia, né, totalmente deplorável, exceto em alguns casos muito específicos de alguns cânceres, etc. Mas aí seria a lobotomia, não a trepanação. Tá? A trepanação Ok, é obrigado. simplesmente um orifício no crânio. E, na verdade, né, os estudos com fisiologia de fato começam, né, com a medicina. Todo mundo já ouviu falar do Imhotep, até pelo filme, né, A Múmia, embora, né, o Imhotep não seja aquele cara da múmia, mas Imhotep. Lá no filme da Múmia, não é exatamente aquele cara, né, representado naquela ficção. Tá? O Imhotep, que é considerado um dos grandes pais da medicina, um dos pais da medicina, né, para as culturas, a cultura egípcia, né? Então ele, inclusive, ele tinha descrições de órgãos e etc., inclusive de procedimentos cirúrgicos, né? Que eram realizados ainda no Egito Antigo, 4.000, 2.000, de 4.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Veja que coisa maravilhosa no Egito Antigo. Então, aqui, por exemplo, a circuncisão, né, que é uma prática ainda adotada até os dias de hoje, né, para tirar a pele do prepúcio, do pênis. Né? Então, descrição, por exemplo, eu não sei ler, claro, hieróglifos, né, mas a representação de práticas cirúrgicas em papiros, né, egípcios super antigos de 1700 a.C. Né? Então, é algo, né, de uma complexidade, né, que é super interessante, né, a gente ver e estudar muitas coisas do Egito Antigo que foram perdidas, né, e depois, que vieram muito depois. Né, muito depois mesmo, né, a gente está falando aí de 1700 a.C. e de repente a gente tem um hiato aí, né, bastante grande, especialmente depois a gente tem um outro grande hiato, né, que é a Idade Média, mas a gente também tem uma visão, e a visão mais ocidental, né, do processo, né, e a visão que a gente mais difundida dentro do Ocidente, né, é a ideia grega, né, que está ali, né, desde 650, 600 e pouco antes de Cristo até, né, 500 e alguma coisa, depois com Aristóteles, Platão e outros pensadores e fisiólogos ou filósofos naturais da antiga Grécia. Né? Os gregos, né, eles, grandes estudiosos, né, claro, ao seu tempo, ao seu Zeitgeist, né, ao seu espírito do tempo daquela época, né, eles foram os primeiros a ter interpretações naturais do universo e a tentar gerar explicações não religiosas sobre a cosmologia, sobre a origem e função de órgãos do corpo humano, por exemplo, ou do próprio corpo humano. Né? E esses caras foram os primeiros a tentar buscar, né, ou pelo menos que a gente tem, né, de registro, especialmente para o Ocidente, a visão oriental um pouco diferente. Isso eu digo a vocês, porque se vocês forem estudar a ciência oriental, é um pouco diferente, inclusive nas datas e etc. Né? Claro, os chineses tiveram importância muito grande, a gente vai ver que os árabes também, mas para o Ocidente, o pensamento grego ele é muito arraigado e a gente tem pensamentos aristotélicos arraigados até hoje em nossa cultura, né? O Tales, por exemplo, o Tales de Mileto, o famoso Tales de Mileto, né, ele fez o conceito, né, da Terra flutuante. Então, a Terra flutuaria, né, a primeira explicação, grande explicação ocidental, né, não religiosa, para a Terra. A Terra estaria flutuando em cima da água
e teria água em cima também, águas acima da Terra, o ar ficaria aqui e a Terra ficaria aqui. Explicando, por exemplo, os terremotos. Os terremotos que antes eram obra de Deus, somente obra divina, ou dos deuses, no caso dos gregos, já que eles eram politeístas, né? Não é mais agora obra de um Deus, sim, e sim obra ou resultado do balanço da Terra em cima dessa água que ele propunha. O Aristóteles, né, o mais famoso, talvez a escola, né, o filósofo e a escola mais famosa da Grécia, né, mas também existiram outros importantes, como Hipócrates, né, o Platão. Né? Então, por exemplo, Aristóteles fez e escreveu e deixou um legado, ele e seus alunos, é uma escola aristotélica, né? Não foi somente a personificação, a pessoa de Aristóteles, mas toda uma escola que ele desenvolveu, que tem coisas arraigadas em nossa cultura até hoje. Até hoje, várias culturas, várias coisas arraigadas no nosso cérebro e na nossa cultura são ainda de origem aristotélica. Veja como esse negócio é antigo, de 335 antes de Cristo, né? Então, ele escreveu, por exemplo, sobre o sono. O Aristóteles, por exemplo, ele achava que o coração era o centro dos processos mentais. Veja que coisa, né, interessante. Mas antes dele, né, já havia também o Hipócrates, né, o próprio Platão, que já tinham divagado, falado, inclusive, que na verdade, o centro da inteligência, das sensações e etc., era o cérebro. Né? Isso é bastante interessante. Mas o Aristóteles ele ficou bastante famoso e conhecido, né? E isso aqui ainda é muito arraigado, né? Da escola aristotélica, depois utilizado, inclusive, por vários papas e o próprio Santo Agostinho, né? Das fundações aí da base da Igreja Católica Apostólica Romana Moderna, né? E que isso é arraigado ainda, né, na cultura, na cabeça das pessoas, de que o homem, né, desde a escala natural, ou da escala natura, como ele chamava, né, que Aristóteles descreveu essa escala. Uma pessoa querendo entrar? Só um minutinho. O Aristóteles ele descreve essa escala, claro, né, para aquele Zeitgeist, para aquele conhecimento que havia naquela época, né, ele considerava os humanos os principais. Né, a tendência de achar que nós somos diferentes dos animais, que existe o homem e o resto dos animais. Isso está arraigado ainda na nossa cultura. Né? E nós absolutamente somos praticamente idênticos, né, a todos os outros organismos vivos presentes na Terra. Desde a bactéria mais simples ao mamífero mais complexo, um morcego, por exemplo, que voa. Tá? Mas essa questão de você ter degraus de progressividade, como se, inclusive é um erro também pensar que a evolução é progressão de algo, né? Mas degraus de progressividade, de aumento de coisas, isso é aristotélico. Isso é de 330 antes de Cristo. Né? Isso faz 2000 e lá vai a bomba anos. Né? Então, veja como esse cara tem uma importância absurda. Né? O Aristóteles também falou coisas há 300 anos antes de Cristo que permaneceram como verdades absolutas, entre aspas, até 1600 e pouco, até o século XV, século XVI, XVII. É o caso, por exemplo, do conceito de embriogênese de Aristóteles. O Aristóteles dizia que havia um homúnculo, né, dentro do espermatozoide humano. Tá certo, filha. Um homúnculo lá, e depois esse homúnculo crescia dentro do ovo. Né? O homem colocava esse homúnculo lá dentro da mulher, através da cópula,
né? E depois nascia lá, ó, tudo dependia do homem, né? Ainda a visão, inclusive machista, né? Claro, naquela época, hoje a gente sabe que é tudo diferente, né? Mas ainda esse conceito de embriogênese, né? Do homúnculo crescendo, nascendo lá dentro do ovo, tá? A visão, por exemplo, de Platão, maravilhoso, né? Platão, ele sugeriu, né? Isso é de uma genialidade fantástica, embora esteja errado, a gente sabe que está errado, mas para a época de Platão, a explicação que Platão deu sobre a visão é fantástica. Até hoje, né? Pleno século XXI, eu vejo pastores, né? Vejo padres, vejo youtubers, vejo, né, professores, né, vejo muita gente sem saber como é que a pessoa enxerga, né, e falando absurdos, dizendo, não, tá vendo? Só pode ser obra de Deus o olho. Que porra nenhuma, né? O olho surgiu 40 vezes durante a evolução, né? E a explicação do Platão é maravilhosa, né? Ele dizia que o raio de luz saía do nosso olho, batia no objeto e voltava, e assim a gente enxergava. Foi uma explicação errada? Foi, mas ela foi bastante interessante, muito, muito, muito próximo da realidade. Hoje a gente sabe, claro, que o raio de luz bate no objeto, absorve alguns comprimentos de luz e reflete outros. E o reflexo desses raios de luz atingem nosso olho. Nosso olho, então, transforma, né, a luz bate na retina, em células especiais da retina. Essa luz é transformada, então, em impulsos nervosos, que vai para o nervo óptico, que é processado no nosso cérebro. E, então, nosso cérebro interpreta aquela informação e, então, a gente tem a formação da imagem no nosso cérebro. Isso é muito legal quando a gente for falar de visão, inclusive, vou falar de daltonismo, né, vou falar de pontos bastante interessantes. Vamos ver se a gente tem algum colega que seja daltônico, né, em nossa turma. Né? Isso é bastante interessante. Tá? Mas vários outros, né, estudiosos, né, da época, eles também propagavam, e especialmente naquela época, onde a quantidade de pessoas que tinham conhecimento, que podiam, por exemplo, se utilizar das letras, né, utilizar, né, da linguagem escrita, né, era muito pequena. Não? Então, até hoje, conhecimento é poder. E naquela época era muito mais, né, poder. Os romanos, minha gente, quando entra, né, para a gente estudar, por exemplo, a ciência romana, né, ela foi muito mais prática do que a ciência grega, que buscava entender questões maiores, por exemplo, né, questões sobre... E foram os próprios gregos, né, que deram explicações, e já tinham visto, por exemplo, já tinham hipotetizado que a Terra era redonda naquela época. Né, e depois o Galileu deu o checkmate, né, e resolveu esse problema. Tá? A gente vai falar um pouquinho de Galileu. Mas a gente tem, né, os romanos também como importantes colocadores de pedrinhas, né, nesse nosso de tijolos, nesse nosso mundo, né, da ciência. E os romanos eram muito mais aplicados. Né? Os romanos gostavam muito desses espetáculos de lutas entre seres humanos e animais, e entre seres humanos e seres humanos em arenas e etc. Né? E eles pouco especulavam sobre a verdadeira natureza, né, dos fenômenos naturais, mas eles foram bastante importantes, né, inclusive na cura de doenças, né, as primeiras cirurgias romanas, né, que a gente tem registradas, especialmente entre os nossos queridos, coitados, né, os centuriões, né, os que estavam em guerra, os como é que chama deles, aqueles que ficaram no Coliseu, alguém fala que saiu o nome da minha cabeça, meu Deus. Bora, minha gente, alguém lembra? Como é aqueles caras que lutava romano lá no Coliseu, nos Coliseus da vida? Gladiadores. Gladiadores! Isso, muito bem. Né? Então, os gladiadores, eles eram, né, verdadeiros astros, né, para os romanos. Então,
eles tentavam, né? Os caras saíam das lutas lascados e etc. Eles tentavam, muitos deles sobreviviam, né? E muito do que era aprendido com os gladiadores, né? Estudando e tentando curar os gladiadores, eram utilizados nas legiões romanas para curar os soldados. E por isso, né, os romanos ganhavam tantas guerras, porque eles sabiam que, cuidando de um soldado agora, ele é soldado amanhã, né, novamente. E isso foi muito importante, inclusive, para o crescimento e a expansão tão grande do Império Romano, que foi, talvez, um dos maiores impérios que a humanidade já viu. Galeno, que é considerado o pai da medicina moderna, né, o mais recente, tá? Ele deu uma palestra sobre o cérebro em Roma, e ele já falou, ele conhecia, né, os estudos dos gregos já, né, e ele já falava, né, no cérebro como centro da recepção das informações. Inclusive, ele abria, né, fazia dissecações, né, inclusive de animais vivos, né, e para mostrar às pessoas, né, e especialmente, né, as pessoas do alto escalão, né, que aquilo ali era muito semelhante, era muito parecido, né, em praticamente todos os animais ali, a situação, demonstrar a situação lá dos órgãos dele, né. Mas, enquanto isso, né, no Oriente Médio, havia vamos dizer assim, havia estudos paralelos, né, e conhecimentos paralelos que a gente começa a desvendar, a descobrir somente um pouco mais recentemente, né, e para a cultura ocidental um pouco mais difícil de ver, né, mas no Oriente Médio, né, especialmente árabes, tá, porque infelizmente, né, infelizmente começa a Idade Média, né, na Europa, e isso foi horrível. Quando a religião entrou, de fato, né, e que os padres né, viam, né, especialmente, claro, o catolicismo, né, viram que conhecimento é poder, né, houve, né, então, a Idade das Trevas, como a gente chama para a ciência, né, que é aí, de fato, a Idade Média, e que prosperou, na verdade, a ciência no Oriente Médio. Né? Então, no Oriente Médio, a ciência, especialmente a matemática, tá? As ciências exatas, a física, a astrofísica, né? E também a medicina entre árabes. Né? Então, os árabes, eles tinham conquistado, né, a Grécia e o Egito, e aprenderam com essas culturas, né, e colocaram para frente, viram que aquilo era interessante. Por exemplo, o esqueleto, um diagrama de um esqueleto, ó, como aqui eu tenho aqui, ó, um diagrama de um esqueleto de 1200 depois de Cristo, né, da Pérsia. O diagrama do sistema digestório e sanguíneo, também da Pérsia, de 1400 depois de Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Algo fantástico e maravilhoso, né, do Ausen, nos anos 1000 ali, 1040, até 1040, né, um livro sobre óptica, já com uma coisa que a gente sabe que é verdade, fantástico e maravilhoso, como é que foi, como é que esse cara conseguiu, né, velho, fantástico, descobrir o quiasma óptico, né, o quiasma óptico, ele é fantástico, maravilhoso, né, as coisas que a gente processa, né, do lado esquerdo do nosso cérebro, vem do lado do olho, do nosso olho direito, né, e ele já conseguiu fazer esse avanço absurdo, né, a descoberta desse avanço absurdo que foi a descoberta do quiasma óptico. Claro, com os seus problemas, né, inclusive conceituais, à sua época. E aí, pessoal, chega para a Europa, né, o fim, né, da Idade Média, né, já no fim da Idade Média, o movimento que ficou conhecido como Renascença. Tá? A Renascença foi, de fato, né, após quase 1000 anos de apatia científica e de pouquíssimas descobertas científicas, e as descobertas que eram feitas, elas eram colocadas dentro de uma biblioteca, né, pelos padres e pelos
papas e pelos grandes religiosos, né? Uma vez que o que imperava, né, o que deveria ser, era só aquilo que esses caras impunham, né, e o que estaria escrito nas escrituras sagradas e etc e tal, tá? Especialmente a Bíblia, né? Depois desse período de quase 1000 anos, né, de Idade das Trevas, né, vem a Renascença, onde há o que a gente chama de nascimento, né, da ciência moderna. Foi vários, não foi um, nem dois, nem três, nem quatro, eu vou falar de alguns aqui, mas foram uma quantidade muito grande de pensadores, né, de estudiosos da Renascença, que procuravam a verdade através da observação. Tá? O raciocínio, muito importante, já era muito bem utilizado e falado pelos gregos, mas os gregos observavam um pouco. Tá? Os gregos queriam ver as coisas mais através do livre do pensamento, somente do pensamento, e não da observação. Mas uma dos grandes marcos para a ciência moderna foi esse cara aqui, ó, o René Descartes, né? Que esse cara, então, viu e ele vislumbrou que a gente precisava demonstrar fatos científicos. Isso foi algo de uma magnitude enorme para a época que esse cara viveu. Né? O Da Vinci, por exemplo, ele teve uma contribuição enorme, né? O Da Vinci viveu bastante tempo para, né, a época. E o Da Vinci, o Leonardo da Vinci, todo mundo já ouviu falar, tenho certeza que um grande inventor, matemático, cientista, pintor, poeta, músico, o cara era tudo, né? O cara era tudo. O Da Vinci, grande cientista que fez um grande desenvolvimento, inclusive de anatomia, a gente vai ver. O Andreas Vesalius de Bruxelas, né, que é considerado o fundador das práticas anatômicas modernas, humanas. Né? O Pierre Boulogne, né, que é um francês que foi o primeiro a, de fato, estudar anatomia comparada. E, claro, o Descartes, esse não tem nem o que dizer desse cara, né? O cara que desenvolveu o método cartesiano, né? Extremamente importante. O Da Vinci, minha gente, ele fez, e nós temos as escrituras do Da Vinci, os desenhos do Da Vinci, etc. Ele fez, né, estudos maravilhosos de anatomia, por exemplo, humana. Tá? Então, esse cara, né, ele buscou evidências das coisas. Por exemplo, os ventrículos cerebrais, das dobras que o cérebro faz. Ele injetava cera líquida, esperava, né, depois de um cérebro morto, injetava cera líquida e depois via, né, como é que esses ventrículos, né, eram a forma desses ventrículos, e ele fazia esses desenhos maravilhosos que ficaram super importantes, né? Por exemplo, aqui um desenho de uma cópula, né, de uma penetração, né, de um desenho de Leonardo da Vinci, né, maravilhoso. Isso para a época foi uma grande revolução. Isso para a época, se a igreja tivesse pego, né, coitado, estaria lascado, né? Então, isso é bastante interessante. O Vesalius de Bruxelas, né, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Fábrica, né, de anatomia humana, né, que ele dissecava, então, corpos, né, humanos, e isso, à época, era coisa que era impensável. Como é que você vai violar o corpo de um ser humano? Era impensável do ponto de vista religioso. Né? Hoje a gente usa peças anatômicas, né, do cadáver desconhecido. Eu não sei se a gente tem peças de cadáveres reais na UFESA, né, mas eu, por exemplo, estudei. Né, e a gente sempre, anatomia, por exemplo, com cadáveres, né, com peças de cadáveres humanos reais. Né, e a gente sempre, depois na nossa formatura, fazia homenagem ao cadáver desconhecido, que tantos nos ensina. Né? As peças que tanto nos ensinou. Não sei se vocês no curso de ecologia vocês têm essa vivência, muito provavelmente no curso de medicina, né? E então o Andreas
Versalhes, ele foi extremamente importante, né? Ele errou um bocado, claro, né, para a época, mas fez desenhos e descrições anatômicas fantásticas e maravilhosas. Né? Um outro cara, e aí ele também, né, fala, né, do cérebro, faz uma descrição detalhada dos ventrículos cerebrais, do cerebelo, né, da base do cérebro, né, da ligação do cérebro, por exemplo, com a coluna cervical. Algo que é maravilhosamente importante e bonito. Já o Bellon tem a sua importância quando ele faz a comparação, né, entre organismos não humanos e humanos. Minha gente, comparar um humano a um não humano, né, por exemplo, nesse caso, uma ave e um corpo humano, é um sacrilégio de forma, né, absurda para a época. Né? Você pense naquela época, né, o cara dizer, não, ó, uma ave, ela é basicamente igual, né, o esqueleto de uma ave é basicamente igual ao esqueleto de um ser humano. Era comparar aquele que estava acima dos outros, né, dizer, era tratar o ser humano de igual. Até hoje, 600, 700, 800 anos depois, a gente ainda tem dificuldade. Imagine para aquela época fazer isso. Hoje, as pessoas têm dificuldade de entender que são animais, que são macacos. Hoje as pessoas ainda vêm me dizer, professor, eu não vim do macaco. Não, é claro que você não veio do macaco. Você é um macaco, é diferente. Eu não posso ter vindo de algo se eu sou algo. Eu sou um macaco. Eu não posso ter vindo do macaco porque eu sou um. Eu sou um macaco. Né? E, de fato, é um desconhecimento do processo evolutivo, né, de como se processa a evolução e de como se processou, né, a evolução, e aí vem com esses raciocínios bestas, né, com essas coisas, né, impensadas, né, ou muito rasas, né, com ideias muito rasas como se processou e se processa a evolução. Tá? O Bellon, minha gente, estudou muito peixes, foi ele que descreveu a placenta, por exemplo. Né? A descrição da placenta, né? Algo bastante importante, né? E ele fez a comparação, né, dos embriões de várias e várias espécies, né? Tubarões, peixes, golfinhos, por favor, golfinho é um mamífero, né? Não esqueçam disso, tá? Também fez vários outros estudos, tá? Mas eu queria falar muito agora, né, do René Descartes, o Descartes. Tá? O René Descartes, esse cara foi um matemático genial, né? Mas ele também trabalhou com fisiologia, trabalhou com sentidos, trabalhou com cérebro, descreveu também sensações e a importância, né, das sensações para os seres humanos, especialmente quanto à visão e à olfação, né? Os modelos de processamento sensorial do Descartes já propunham a transmissão, embora ele não soubesse exatamente como isso funcionava, a transmissão de informação através dos nervos, tá? Que eram processados por um cérebro, tá? Processados por um cérebro. Então, ele tinha um modelo bastante interessante, né? Baseado na hidráulica, já que ele era um cara que ele queria descrever o mundo através da matemática. E ele tinha um modelo bastante interessante através de pressão e não pressão, né, hidráulica de fluidos, tá, dentro do corpo humano que controlaria tudo, inclusive o sono e a contração muscular. É bastante interessante o que esse cara, né, maravilhoso, esse cara é o pai que a gente conhece como o pai do pensamento científico moderno, né? O René Descartes, ele um cara muito, muito importante para a ciência moderna e, claro, né, ao seu tempo, né, como toda ciência,
né, como a ciência é assim, ele conseguiu agregar o conhecimento que tinha à sua época e expandir esse conhecimento, né? Então, o Descartes tem vários livros importantes. Um mais importante dele, ou talvez o mais importante, e aí filósofos vão me criticar, né, os matemáticos vão me criticar, né? Mas o Descartes ele foi importante pelo método científico, porque agora o Descartes ele bateu o pé e disse: para ser ciência tem que ter método. E esse método que ele desenvolveu foi conhecido como método cartesiano, que dá muita importância, inclusive, para o método científico moderno, do hipotético dedutivo, depois descrito e trabalhado por vários outros, mas especialmente por Karl Popper, né, o método popperiano, né, e o método cartesiano baseia-se na dúvida. Né, na dúvida. Os gregos tinham a ideia de acreditar em tudo. Né? Inclusive, hoje a gente também tem a tendência de acreditar em tudo. Né? Pode botar um celular na mão de um velho e botar um fake news no WhatsApp e ele vai acreditar em tudo que ele recebe naquela porcaria daquele aparelho de celular. Né? Isso é uma brincadeira, claro, né, minha gente? Mas isso é para vocês entenderem também que isso é um pouco arraigado culturalmente desde a Grécia Antiga. Né? E o Descartes imbuiu, né, colocou dentro do método, né, que ele precisa, né, para uma coisa que existir, você tem que mostrar que ela existe. Você tem que poder provar. Né? Então, primeira coisa, ele disse, verificar se existem evidências reais indubitáveis acerca do fenômeno ou da coisa estudada. Tenho certeza que, para quem já estagiou e etc., como professor, ou fez a iniciação científica, professor que trabalha, por exemplo, com comportamento animal, professor, eu vi a abelha fazer isso. Muitos alunos chegam e dizem, você tirou foto? Você viu quantas vezes? Você, né, professor, eu não consegui tirar foto, como é que eu vou tirar a máquina, o celular, né, do bolso e o negócio acontece, né? Quantas vezes você viu? Só foi uma. Só vi uma vez, pode ser nada. Não, professor, mas eu tenho. Pois é, só vi uma vez. Vá lá, repita o experimento, né? Quantas vezes, né, o bicho faz esse comportamento? Normalmente a pessoa vai lá e descobre que, na verdade, foi uma única vez que viu. Não que isso não seja verdadeiro, mas que isso não é. A gente não tem como prova científica. Então, porque a gente precisa, para ser científico, analisar, ou seja, dividir o máximo as coisas em unidades mais simples e estudar essas coisas mais simples. Depois a gente precisa sintetizar, ou seja, agrupar novamente as unidades estudadas em um todo que a gente propunha ser o verdadeiro. E depois a gente tem que enumerar as conclusões e princípios utilizados a fim de manter a ordem do nosso pensamento. Tá? E isso é utilizado até hoje na ciência moderna, não exatamente dessa forma, tá? Mas é utilizado até hoje na ciência moderna, porque foram as bases para o que a gente chama de método científico. E ciência é totalmente diferente de religião, uma vez que, para ser científico, nós temos que utilizar um método, e o método é o método científico. Religião não precisa de nenhum método para atingir os seus objetivos. Método em religião é zero. Zero. Em ciência é tudo. Você precisa de método para chegar aos seus objetivos. O objetivo, né, da ciência é agregar conhecimento, gerar conhecimento. Gerar conhecimento utilizando-se um método. E esse método é um método científico. E o método científico é um conjunto de regras básicas de como se deve proceder a fim de produzir conhecimento científico, ou conhecimento dito científico. Quer seja um novo conhecimento, quer seja este fruto de uma integração, correção, nova dedução ou de uma expansão de uma área de abrangência de conhecimentos já pré-existentes.
praticamente não existe nada, né, hoje em dia que já não tinha sido pensado anteriormente. Muito difícil você dizer. Ah, professor, eu sempre escuto os alunos, né, falarem, eu fico às vezes com bravo, com raiva. Nunca foi feito nada sobre isso, professor. Como é, menino? Nunca foi feito nada sobre isso? Tem certeza absoluta? Ah, tenho certeza, professor. Ah, professor, eu gosto muito de trabalhar com lagartixa. Nunca foi estudado com comportamento de lagartixa. Eu digo, tem certeza? Isso é um dos exemplos mais... Na verdade, praticamente tudo já foi estudado de alguma forma. O que a gente faz como cientista, né, é conseguir agregar novos conhecimentos àquele conhecimento que já existe. Como eu já disse para vocês e repito, se você acha que Newton teve a genial ideia sobre a lei da gravitação universal sentado embaixo de uma macieira, a maçã cai na cabeça dele, ele tem uma ideia genial, pim! Ou que Darwin estava a bordo de um navio e viu umas emas, viu uns passarinhos velhos, umas tartarugas velhas no arquipélago, lá na Baixa da Égua, né? Na América do Sul, lá longe que só a febre do rato, e teve uma ideia genial, errou também. Esses caras agregaram conhecimento, uniram tijolos de um muro que estava mal colocado, os tijolos. Eles conseguiram tapar esses buracos. E é isso que a gente faz. Tá? E a metodologia científica básica, e aí entra, né, para a nossa área, e eu vou entrar, né, para a nossa área, a área de ecologia, a área de biologia, a área de ciências naturais, etc., é o método hipotético dedutivo, é o método mais forte que a gente tem, né, um método desenvolvido pelo Karl Popper, tá? Que a gente vai falar um pouquinho, tá? Porque existem métodos diferentes, um pouco diferentes, né, de uma área para outra, tá? Mas o objetivo geral, né, do método é você ter elementos concretos daquilo que você vai ter. O método hipotético dedutivo é o mais forte, por quê? Porque você faz uma observação, você hipotetiza sobre determinado assunto, depois você vai testar, falseando a sua hipótese. O erro mais comum de quem não entende método científico, ou de maus cientistas, ou de políticos que se acham que entendem de ciência, hoje a gente viu mais um exemplo, né, sobre isso, de políticos velhos que deviam estar saber o que é ciência, né, de pessoas que têm um grau de formação altíssimo, que não entendem, não sabem nada nem o que é método científico, falam barbaridades, né? E coloca, não, isso aí é ciência. Isso aí é ciência, simplesmente isso aí foi um cientista que disse, então, é ciência. É um absurdo, né? O método hipotético dedutivo, ele deve ser falseável, ele é falseável. Você não coloca uma hipótese debaixo do braço e tenta provar sua hipótese. Você tem que dizer assim, não há como a minha hipótese está errada, ela está certa. Isso é a ciência forte, é a ciência que deve ser feita, né? Quando um cientista quer provar sua hipótese, ele vai ter viés, né? O que a gente chama de viés de prova. Ele vai buscar provar aquilo que ele quer. Não é assim, é você colocar a sua hipótese todos os dias à prova. Coloca a tua hipótese, você tem uma hipótese, você tem um trabalho, tem uma hipótese sobre determinado, qualquer coisa que você estude. Coloque sua hipótese à prova todos os dias. Será que ela está certa mesmo? Será que é aquilo mesmo que eu penso? Vamos fazer esse experimento, vamos fazer o outro, vamos fazer aquele outro, vamos fazer aquele outro, vamos fazer aquele outro, né? O método científico, né, ele é um método que você observa, formula hipótese, testa a sua hipótese, aceita ou não a sua hipótese. Aceita ou não a sua hipótese. E normalmente, não acham que isso é incomum. Normalmente, ou podemos dizer que 95% das vezes, a nossa hipótese está
errada. E a gente simplesmente joga essa hipótese no lixo. Mas a gente escreve antes dizendo, essa hipótese aqui que eu fiz, esse teste, etc., está errado. Ela não deu certo. Não é assim. E isso ajuda a ciência a não cometer os mesmos erros. É como eu digo para os meus alunos, minha gente, mas professor, eu fui no campo, não consegui coletar um bicho. Eu digo, pois é, o zero também é importante. Será que você não coletou nenhum bicho? Se há 2 anos atrás eu fui lá, coletei 10. O que é que aconteceu de diferente em 2 anos? Professor, botaram fogo na área toda. E foi por... Então, zero, um dado bastante interessante. Professor, não tinha visto por essa ótica. Eu digo, pois é. O zero também é importante. Né? Já o método religioso é muito fácil. Né? Você simplesmente aceita aquilo que lhe dizem. Você tem fé. Ciência não existe fé. Nós não... Cientista que é cientista não acredita em nada. Ele defende a sua hipótese. Se ele achar que a hipótese dele está correta. Se a hipótese dele, depois, alguém demonstrar que ela está incorreta, simplesmente você muda de ideia. Em religião, isso não acontece. Tá? Falando, né, mais sobre algumas outras personalidades da ciência e especialmente do desenvolvimento de instrumentos, especialmente para o desenvolvimento, né, da nossa área, né, de ciências naturais, né, ecologia, biologia, medicina, né, a importância do microscópio. E aí, novamente, vem o mesmo Galileu Galilei, que já tinha resolvido em 1600 e barrar a bomba o problema, né, do heliocentrismo, né, da Terra plana. Já resolveu há 500, 600 anos, né, e hoje a gente tem que voltar a discutir isso, que é, meu Deus do céu, é complicado. Mas, né, o Alzheimer, né, ele faz os princípios da óptica. Galileu recebe, então, um instrumento, né, rudimentar de um cara, né, de um holandês, e que, na verdade, era quase que um brinquedo, vamos dizer assim. E ele desenvolve, então, a luneta, né, o telescópio de Galileu, né, e depois ele cria o microscópio composto maravilhosamente, né, maravilhoso, o cara é fantástico. Depois aperfeiçoado pelo Hooke e depois há o início das grandes descrições, né, micromorfológicas das estruturas dos corpos dos animais. Né? Só é a partir de 1700 e alguma coisa que, de fato, há boas descrições micromorfológicas. Tá? Enquanto isso, a gente tinha descrições, claro, bonitas para a sua época, né, mas bastante ainda incipientes. Por exemplo, veja o desenho maravilhoso da pulga, né, em micrográfica de Leeuwenhoek. Veja que coisa, né, maravilhosa. Todos os artelhos, tudo certinho. Né, os pelos, a posição dos pelos. Para quem conhece o grupo de Pteroptera, sabe a importância, né, dos pelos para a descrição das espécies, a determinação das espécies. Os olhos compostos, lindamente descritos pelo Schwarzman, né, já no finalzinho do século XVI, XVII. Né? O sistema sanguíneo de Leeuwenhoek, ele descreveu os linfócitos, descreveu amebócitos, descreveu as hemácias, descreveu os capilares. Que coisa maravilhosa que esses caras conseguiam fazer com um equipamento extremamente rudimentar. Né? Extremamente rudimentar. E aí, né, que é o início, então, do desenvolvimento, né, do que a gente depois ficou conhecido como biologia celular. Célula, né, o espaço que há, né, descrito pelo Leeuwenhoek, né,
na cortiça, né, que ele chamou de cela ou célula, né, depois veio a se tornar, né, um marco, né, do estudo, né, de todos os organismos, uma vez que os organismos multicelulares são formados de células, de várias células, e os organismos unicelulares são formados de uma única célula. Né? O estudo, então, da biologia comparativa, depois o estudo da biologia experimental, né? Por exemplo, como é que se dá a contração do músculo, como é que é, né, a sensibilidade, né, a uma luz, a luz, por exemplo. Né? Aí entra na biologia experimental coisas maravilhosamente loucas, né? Inclusive os trabalhos, por exemplo, do professor Barth, que a gente já descreveu, né, de por que a aranha come, como a aranha come, né? Por que a aranha pegou o grilo e como ela pegou o grilo, né? Por que ela pegou a aranha, né? Então isso é maravilhoso, tá? A teoria celular, né? Ela veja como a gente estava falando de 1600 e alguma coisa, passa-se aí 100 anos de acumulação de informação. Claro, aquela época muito difícil, poucas pessoas liam e etc. Poucas pessoas tinham oportunidade, né, de vislumbrar esse tema, né, tão bonito das ciências naturais. E é só no final da década de 1830, tá, que dois cientistas alemães, né, formulam a hipótese que todos os seres vivos são constituídos de células. Veja quanto tempo demorou para isso. Quanto tempo demorou para isso? A gente já conhecia as células desde 1600, lá vai a bomba. 1600, lá vai a bomba. Né? E hoje a gente sabe como é que uma célula se multiplica. Com todas as etapas, mitose. A mitose com todas as subetapas da mitose. Né? Hoje a gente acessa a informação que está dentro de um cromossomo. O DNA que está lá dentro, que a gente sabe que é simplesmente um livro de informação. Né? Então, a ciência, atualmente, né, ela vem se desenvolvendo de uma velocidade muito, muito mais rápida do que foi no passado, né? Mas ela é galgada de passos que foram dados muito lentamente, especialmente porque a gente ainda tinha, né, um problema muito sério, né, da influência das religiões dentro dos processos e da busca científica. E é por isso que eu disse a vocês, desde o nosso primeiro encontro, de que a gente tem que conseguir separar ciência e religião. Não há como os dois caminharem juntos. Né? Eles sempre podem estar em linhas, né, em retas paralelas, mas nunca se encontram. Nunca pode se encontrar. Uma vez que ciência, né, um cientista que fala de religião, ele é um cientista ruim. E um religioso que fala de ciência também é um religioso ruim. A religião é do mundo espiritual. A ciência é do mundo acadêmico, é do mundo real. Tá? Naturalistas, tá? Importantes, o mais importantes, talvez, de todos do século XVIII, né, foi o Carolus von Linné, né, chamado, né, nosso querido amigo Carl Linneu, Carolus Linnaeus, Linneu, L. Ponto, né? O Linneu, né, que era um criacionista ferrenho, católico, bastante importante, e que disse que iria descrever toda a obra da criação de Deus, né, e fez o Sistema Natura. Ele tinha uma universidade só para ele, com milhares de alunos, né, e um sueco que deu uma contribuição muito importante para os sistemas de classificação. Tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode conversar sobre isso, até extra classe, etc., sobre sistemas de classificação, né, e etc., mas não é objetivo aqui, tá, da nossa disciplina. Mas chegamos ao cara, né, e que talvez tenha sido o mais importante biólogo, né, ou
cientista natural de todos os tempos, que é o nosso querido amigo macaquinho Charles Darwin. Né? Então, Darwin ele foi extremamente revolucionário para a sua época. E Darwin ele foi também, embora algumas pessoas possam me criticar nessa minha visão que eu tenho, eu acho até bom, até um pouco conservador, e demorou demais porque ele era um anglicano, né, ferrenho, e ele tinha medo mesmo, né, de especialmente no início, as cartas que ele escreve no começo, isso eu não fiz uma análise técnica, mas lendo outros autores que escreveram, né, sobre isso, eu também chego a essa conclusão de que, de fato, ele teve um pouco de medo e receio inicial, né, de escrever, de falar sobre suas ideias, né, que ele já vinha desenvolvendo há pelo menos 30 anos, ele estava guardando aquilo durante 30 anos. Então, Darwin, antes de escrever, né, A Origem das Espécies, minha gente, ele estudou muita coisa antes para procurar pôr à prova a sua hipótese. A hipótese de que os organismos evoluem. E evoluem por seleção natural. E ele descreveu muito bem, né, a seleção natural. Ele foi lá estudar pombos, passou anos estudando como é que os criadores de pombo poderiam produzir pombos tão diferentes uns dos outros, através de reprodução diferencial. A mesma coisa, né, que ocorre, por exemplo, com os cachorros. Como é que a gente pode produzir um cachorro tão diferente quanto um Chihuahua e um Rottweiler, por exemplo? Tá? Depois ele foi estudar minhocas. Depois ele foi estudar polinização, flores, né? Estudou os tentilhões, que tanto são famosos, né? Os tentilhões da Galápagos e tantas outras espécies de tentilhões e aparentados de passarinhos e bicos e tipos de bicos de passarinho, né? Para chegar às suas conclusões, né, de que a evolução é a mola propulsora do surgimento de espécies. Tá? A mola, inclusive, a evolução, né? E aí, claro, Darwin não tinha conhecimento de genética, que é a sua época, né? E isso é importante que vocês leiam, e é por isso que eu preciso muito que vocês. Alguém está tentando entrar? Não aparece. Apareceu um barulhinho aqui para mim, mas não aparece. Opa! Certo, meu filho. E o Darwin, né, ele conseguiu, né, chegar a essas conclusões que foram tão bem trabalhadas posteriormente por vários outros cientistas, né, que formularam o neodarwinismo e que até hoje, né, são trabalhadas. Né, e aí, por isso, né, as minhas perguntinhas lá, né, para entender o nível, né, que vocês estão, de conhecimento que vocês têm sobre a evolução, para ver se eu preciso ou não adentrar mais esse campo na nossa disciplina. Né? A partir daí surge, de fato, a biologia experimental moderna, né? No qual os processos biológicos são explicados em termos físicos e químicos modernos. Né? E aí o avanço do pensamento fisiológico foram espelhados pela elaboração de aparelhos experimentais. E aí entra a importância do autor do livro que eu mandei para vocês, que é o professor Holmes Nielsen, né? Como um grande estudioso da fisiologia que trabalhou muito com a fisiologia experimental. Tá? E aí, né, a gente tem e aí a gente pode voltar um pouco na história, né, e ver a biologia experimental como uma ciência relativamente jovem, né, mas que ela também teve seus passos direitinho, né, bem produzidos. Por exemplo, né, dos experimentos de Priestley, né, do qual ele produziu o que ele chamou de gasômetro, inclusive, criando ratos em condições, botava o rato, né, fechado, e o rato morria sem oxigênio, é claro, depois botava uma planta junto,
via, né, que aquilo ali demorava. Então, ele disse, o Priestley viu, né, que a vida não depende do ar em si, da respiração em si, mas da qualidade desse ar. E que a respiração, por exemplo, produz calor. Veja que coisa maravilhosa. Em 1770 e pouco, né, foram os experimentos do gasômetro de Priestley, né, tão famosos, né? Ele também viu que havia uma mudança de composição de gases quando você colocava, então, embora ele não soubesse exatamente como eram esses gases, que gases eram esses, tá? Quando você colocava, por exemplo, uma planta dentro de um tubo. O Lavoisier, maravilhoso, né? Lavoisier, famosíssimo, né? O calorímetro, né? Ele conseguia, né? E via que colocando, por exemplo, né, água no sistema e colocava animais, né, nesse sistema, via que, por exemplo, os animais eles produziam calor através do seu metabolismo. Claro, não chamou na época de metabolismo, né, mas que havia produção de calor pelos animais. Os corpos esquentavam, e aí entra, né, naquilo. Existem animais que quando esfria ele fica frio e animais que mantém-se quente, né? E aí naquela ideia, né, nas ideias maravilhosas de tantos pesquisadores que até hoje a gente estuda, né, os animais homeotérmicos, os animais pecilotérmicos, né? E também teve um cara maravilhoso de uma importância muito grande que desenvolveu inclusive o processo de galvanização, que foi o Luigi Galvani, né? um médico italiano que pode, né, estudou muitos impulsos nervosos e a importância da eletricidade para a vida dos animais, né? Então, foi ele que desenvolveu esse método de galvanização, né? Todo mundo já viu, vou comprar um ferro galvanizado, um aço galvanizado, né? Um método de proteção, né, de chapas metálicas para impedir a corrosão dessas chapas, mas ele também fez vários experimentos mostrando que, por exemplo, o movimento da coxa de uma rã é um movimento único e puramente elétrico. E é a mesma coisa que está aqui, ó, acontecendo nesse mesmo exato momento, quando eu faço o movimento no meu braço aqui. É tudo eletricidade. Veja que coisa maravilhosa, né? Ele, né, mostrou, por exemplo, que, claro, naquela época ele não tinha eletricidade e tal, né? Mas ele fez uma série de experimentos, inclusive colocando, né? Isso aqui é muito, muito comum, isso é rã, carne de rã, para quem nunca comeu carne de rã, mas é bastante interessante. Quando você bota sal, você muda o tônus ali, você muda a concentração de sais, e aí você vai ver, então, agora, os movimentos musculares da musculatura da rã. E a gente vai ver, minha gente, que esses movimentos da musculatura, desses músculos, eu espero que a gente consiga, né, entender e compreender durante a nossa disciplina que tudo isso são processos químicos e físicos bastante simples, né? De mudança de eletricidade que a gente tem entre a célula. A membrana celular forma uma bateria e que as células conseguem botar bomba de sódio, bota sódio para dentro, joga potássio para fora. E aí a gente, né, vai ter um diferencial de potencial elétrico entre a parte externa e interna da célula. E quando há, então, a abertura para que haja a corrente elétrica de íons, a corrente iônica, há, então, movimento, há, então,
a formação de, por exemplo, de ATP. A gente vai ver tudo isso baseado, né, em química simples e, né, mas que, claro, hoje a gente tem um entendimento muito maior, inclusive de processos a nível molecular, inclusive talvez até atômico, né, micromolecular e atômico, né, mas para Galvani muito interessante, né, que ele conseguiu demonstrar que o próprio corpo da rã produzia de fato eletricidade. E que essa eletricidade era originária das reações químicas internas do corpo da rã. Veja que coisa linda e maravilhosa. Né? Vários experimentos fantásticos e maravilhosos, né? Onde ele fazia estímulos e conseguia fazer com que o estímulo da rã fosse, né, dos músculos da rã, fosse transformado em movimento por outros. Inclusive, utilizando, né, baterias, ele conseguia fazer, né, um corpo, inclusive de humanos mortos, né, se terem espasmos, né? E aí, por isso, ele foi tratado na época como um cara próximo ao demônio, que era o cara, inclusive surge, né, nessa época que surge a ideia do Frankenstein, e depois vira, né, ficção científica, né, de tentar reviver os mortos, embora o Galvani ele tenha de fato tentado reviver mortos, né, através de choques elétricos, né, e depois que foi visto da importância desses choques elétricos, dos estudos iniciais de 1700 e bolinha do Galvani, gerando o desfibrilador que a gente conhece hoje em dia, que está em toda universidade, tem um, em toda ambulância tem um, que etc. Quando você tiver um choque, um ataque cardíaco, você pode utilizar um golpe, né, de eletricidade para fazer o coração voltar a bater. Né? O coração está fibrilando lá sem bater direito, ele está tremendo e não bate direito. Você dá um choque nele, pum, ele para por um instante, depois ele volta a bater normal. A gente também vai estudar, então, os batimentos cardíacos. E, né, a neurofisiologia, que é o ramo de estudo do professor Michael, e aí ele citou vários importantes neurofisiólogos, inclusive o professor Michael, ele é neurofisiologista, é o ramo da fisiologia que tem o objetivo do estudo do funcionamento do sistema nervoso, tá? E aí entra comportamento e etc. Né? E entra, né, nossos queridos, famosos, né, professores que são tão famosos, inclusive aquele, né, que eu falei para vocês do Barth, né, o Friedrich Barth, que inclusive nós tivemos o prazer de levá-lo a Mossoró, né, em 2015, nós trouxemos o professor Barth, extremamente importante para o estudo da neurofisiologia, e especialmente de artrópoda, especialmente de aranhas, e entender como é os processos de recepção, de mecanorrecepção, né, em aranhas, tá? E hoje em dia, minha gente, a gente tem a biônica, por exemplo, que veja, hoje em dia a neurofisiologia, a fisiologia está tão avançada, né, que a gente consegue juntar as questões, né, neurofisiológicas e produzir, né, um robô que imita, por exemplo, né, coisas humanas. Que a gente pode, por exemplo, hoje, né, eu até brincava com a minha avó com 95 anos, ela colocou um marca-passo. E eu fiquei brincando com ela, vovó, agora a senhora virou biônica. Ela disse, meu filho, eu não gostei desse negócio, não. Mas por que, vovó? Senão, porque agora eu não morro mais. Porque na cabeça dela, ela só morria se o coração dela parasse de bater. E, na verdade, né, não é isso, a morte não é isso. Né? Mas na cabecinha dela, inclusive na cabeça religiosa que minha avó tinha, né, ela só ia morrer no dia que o coração dela parasse de bater. Né? E agora, com o marca-passo, ela leu, né, e ela estava certa, que o coração dela não ia parar de bater. E ela queria, né, dizia, não, eu quero morrer dormindo. Né? E foi bom até, ela acabou morrendo dormindo, né, mas o coração dela não parou de bater. Ela morreu e o coração dela
No enterro da minha avó, né, inclusive o médico, antes do enterro, né, foi lá e desligou o marca-passo, fez um cortezinho aqui e desligou o marca-passo. Né, porque de vez em quando o coração fazia pum! Quer dizer, tá vivo. O povo vai dizer, tá vivo. E você via ela muito magrinha, ela era uma pessoa muito magra, né? E aí teve que desligar o marca-passo para, né? E ela tinha morrido já, né? O cérebro já tinha ido embora, e etc e tal. E no hospital foi lá e desligou, né, o marca-passo somente para o coração parar de bater. Senão o coração ia parar de bater. Enquanto tivesse energia, enquanto o corpo tem energia e bateria ali, e existe ainda algum tipo de reação química e etc ali, o coração não vai parar de bater. É por isso que muitas histórias de vampiros e etc e tal, não, de pessoas que a unha cresceu, que o cabelo cresceu, pode ter crescido um pouquinho ali, mas a pessoa, né, morreu. Tá? E a gente vai, então, utilizar, né, o nosso livro do Schmidt-Nielsen, tá? O grande estudioso, olha ele estudando os camelos, aquilo que a gente falou ontem do camelo, da respiração do camelo, ver a taxa metabólica do camelo e etc. Aqui, tão importante e interessante que o professor Schmidt-Nielsen, que infelizmente morreu, né, em 2007, mas já bastante velhinho, né, teve uma contribuição extremamente maravilhosa, né, para as ciências fisiológicas. Tá? Então, dando um resumo para vocês, para a gente finalizar nossa aulinha de hoje, né, a ecofisiologia animal é o estudo das adaptações fisiológicas desenvolvidas pelos animais para garantir sua sobrevivência em um determinado local. Adaptação ou adaptações são mudanças do fenótipo de um animal ao longo de sua história evolutiva em resposta às pressões do ambiente, promovendo aquele que deixa o maior número de descendentes. Preciso que vocês respondam, assistam ao documentário, leiam os capítulos propostos e respondam as questões para a gente fazer uma avaliaçãozinha se é necessário ou se vocês querem que eu dê mais ênfase à evolução antes de a gente entrar numa parte mais técnica, mais chata, de fato, da fisiologia. A fisiologia estuda como os animais funcionam, ou seja, a gente vai entrar aí, ó, para estudar a primeira coisa do funcionamento dos animais, a água. E, inicialmente, a gente vai estudar um pouco de biofísica, tá? Então, a ecofisiologia estuda como os organismos vivos, né, se ajustam às adversidades do ambiente. O interesse pela fisiologia animal iniciou-se com a necessidade de curar doenças e feridas, né, e de caçar também outros animais. Os gregos foram os primeiros a procurar explicações não religiosas sobre cosmologia, sobre a origem da vida, funções do corpo humano e etc. E foram só os estudos da Renascença que procuraram o que a gente chama de verdade científica, embora a verdade científica ela sempre seja relativa, uma vez que ela é hipotética, tá? Através da observação e do raciocínio. As conclusões tinham que ser testadas e precisavam de evidências. E as evidências se acumulam ao longo do tempo. O desenvolvimento de instrumentos novos, como o microscópio, o termômetro, etc., levou ao conhecimento muito grande de processos fisiológicos e desenvolvimento da ciência de forma geral e de conceitos científicos, e o conhecimento da biologia celular, da biologia comparativa, da biologia experimental, desenvolvidos especialmente durante o século XVIII e XIX, né, foram a base para os estudos de fisiologia moderna. Tá? Então, é isso, a nossa aulinha por hoje. Não saiam ainda, tá? Vou parar aqui a apresentação. Queria saber se alguém gostaria de falar alguma coisa ou não. Ninguém quer perguntar nada, falar nada. Vamos lá, pessoal. Deixa eu parar aqui a gravação para não ficar tão longa para os outros colegas e a gente vai discutindo. A gente vai discutir aqui, tá? As pessoas ficam intimidadas com a gravação, eu vou interromper agora.